Olá, estamos dando início a mais um quadro Bom Diálogo aqui do programa Vida e Missão na Internet. Hoje nós estamos recebendo o pastor Wagner Freire, que implantou há 2 anos a Igreja Metodista em Bom Jesus do Itabapoana, no interior do Rio de Janeiro, e ele conversa com a gente um pouco sobre essa experiência. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, Diego, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui também. Pastor, como é que surgiu o convite para implantar essa igreja? A verdade é que o convite para nós foi um desafio surgido num encontro de pastoreio, do base de pastoreio, quando num diálogo que o bispo teve com os nossos pastores, ele fez uma pergunta que elencássemos um sonho, um desafio e uma tristeza, uma decepção. E eu falava que a minha grande alegria hoje estava sendo a questão do discipulado, melhor, do pastorado sendo realizado. Um sonho que eu tinha era estar com o tempo integral na obra do Senhor, e a minha tristeza era tendo que estar dividindo o tempo de trabalho com o ministério, né, com o pastorado. E ele me falou, se você fosse enviado para uma cidade que ainda não tem a igreja metodista, a tua família estaria presente? Eu falei, com certeza, eu acredito que sim. E o bispo falou, olha, vamos orar sobre isso. Então, cerca de um mês depois tivemos uma reunião aqui de pastores aqui em Teresópolis, e ele me veio falar do desafio de Bom Jesus. Uma cidade de cerca de 35 mil habitantes, mais ou menos, onde há 20 anos, mais ou menos, tentaram abrir um trabalho, só que não foi adiante, e agora estava com esse projeto de implantação. Chegamos lá em maio de 2011, né, com a casa alocada pela região, com todo um trabalho já fornecido para isso, e aí demos um pontapé inicial do nosso trabalho. Vim primeiro, e em julho, logo em seguida, a família veio, no caso a esposa com a filha, né, para dar prosseguimento junto comigo lá. Pastor, você comentou que a prefeita te disse, identificou as principais necessidades da região. Como a Igreja Metodista tem atendido a essas necessidades? Primeiro, com a ação social. Nós não estamos simplesmente dando tiros para tudo quanto é lado. Quando a prefeita nos apresentou as necessidades, as principais que ela nos disse foi o problema com as drogas, com a prostituição. Então, a partir dali, nós começamos a ter algumas estratégias. Nós não fomos diretamente aos bairros, procuramos a assistência social do governo, da prefeitura, procuramos o centro de capacitação social da cidade e dali pegamos relações de famílias que precisavam de um atendimento. E a partir dessas informações, nós fomos direto ao foco do trabalho. Nós procuramos os bairros que estavam realmente na necessidade, realizamos ações específicas nesses bairros e a partir daí a gente está começando a ter uma abertura um pouco maior também com eles lá dentro. E como a Igreja Metodista tem se desenvolvido na região? Como é que ela está hoje? Com a frequência média de 35 a 40 pessoas. Já chegamos ao pico de 60 pessoas na igreja, onde a boa parte delas é constituída de membros de outras igrejas, que eram frequentadores de outras igrejas, porém encontraram na Igreja Metodista lá vamos colocar uma enfermaria, né, uma clínica realmente para poder serem tratados. Pessoas que já vinham com histórico de conversão, de batismo, mas em que em algum momento se decepcionaram ou tiveram algum confronto com a sua liderança anterior e que não foram aproveitados ou tratados com aquilo dali. Então as pessoas chegavam até nós com a seguinte fala, pastor, nós precisamos ser pastoreados, nós não temos quem nos pastoreie. Podemos ficar aqui, e as pessoas foram ficando dessa forma, e a partir daí conseguimos hoje, como eu lhes falei, uma frequência entre 35 e 40, nos picos de trabalho a gente chega a 60 pessoas, entre crianças e adultos também, né? Jovens e adultos também. E quais projetos vocês têm implantado ou pretendem implantar ainda na cidade? A ação social ainda é um foco principal nosso, mas uma grande necessidade que eu tenho hoje como projeto para Bom Jesus é a aquisição de um terreno para nós. A moradia é alugada, né, a casa pastoral é alugada, o templo também é alugado, mas eu vejo uma necessidade de termos algo nosso para poder, como fala, crescer um pouco mais no que diz respeito a também essa imagem. Porque o espaço que nós temos é um espaço relativamente bom, um galpão relativamente bom, mas que me falta uma estrutura para uma escola dominical, para um atendimento, de repente, pastoral local para isso daí. O meu projeto, além, claro, de continuar com a assistência social, que ainda é uma necessidade com o evangelismo que se faz necessário, é ter hoje um espaço chamado nosso. Alguma coisa que a gente possa criar como uma identidade metodista dentro de Bom Jesus Itabapoana. E quem quiser investir em missões, ajudar a igreja, como é que pode fazer?
Nós temos hoje um canal maior, nesse caso, que é a própria área missionária da igreja. A pastora Selma é a nossa, como posso falar, nossa parceira mais presente nisso daí. Então, as pessoas que puderem e quiserem nos auxiliar, pode procurar ela, ou ao pastor Ronan, que hoje é o secretário dessa área missionária, para que a partir daí os recursos possam ser nos enviados. Como nós estamos ainda no processo, embora com 2 anos, mas no processo de formação de igreja, embora tenhamos CNPJ, mas não estamos com uma conta bancária mobilizada. Então, essas informações de recursos eu posso estar reportando para a área missionária, que aqueles que quiserem nos auxiliar, contribuir diretamente com isso, podem procurar o pastor Ronan ou a pastora Selma para que possam estar passando os recursos para a gente. E como o senhor se sente sendo usado como instrumento de Deus, vendo tantas vidas transformadas na região? É um desafio a cada dia. Para mim está sendo uma paixão, eu posso dizer assim. É claro que há uma luta incessante entre a razão e a paixão. Eu tenho trabalhado muito essa situação pessoalmente junto com a família. A razão me leva para o seguinte: ao buscar um novo horizonte a nível de aperfeiçoamento de estudos, investimento na própria família. A minha esposa, por exemplo, teve que cortar uma faculdade a metade que ela estava para poder me acompanhar no trabalho missionário. Eu tenho uma filha de 10 anos que tem um sonho na parte de modelo, de representação, que ela já mexia com isso daí, embora nova, tivemos que tolher isso daí. Para mim, é uma paixão no seguinte: você vê pessoas que têm a necessidade de um acompanhamento, no nosso caso, um acompanhamento pastoral, e hoje se sentem bem quando recebem uma ligação minha ou quando recebem um pequeno SMS perguntando como elas estão. É uma satisfação porque você vê o retorno com relação a isso. É uma alegria, é um desafio, mas que também nos leva a pensar em algo maior. O quanto mais cedo eu puder ter os frutos, o resultado desse trabalho nessa cidade, eu acredito que eu vou ficar mais tranquilo ainda. Realizar esse trabalho pastoral missionário, para mim, é uma paixão. É um desafio a cada dia, porque a gente sente, diferente da igreja já formada, você vê um filho nascendo. E quando você pensa na possibilidade de sair de lá, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte: será que o próximo que vir vai conseguir dar continuidade? Não que eu seja o suprassumo do negócio, mas você está vendo o seu filho se enraizar, você está vendo um filho nascer, e de repente ter que deixá-lo, de repente ainda começando a caminhar, começando a engatear, para mim foge um pouco desse contexto. E o que acontece é que a cada dia novas oportunidades nos surgem, não só na área da igreja local, mas, para você ter ideia, a direção do hospital local São Vicente nos procurou para que fizéssemos um culto semanal no hospital. Então eu tenho um contato com a diretoria do hospital toda semana e um culto de 20 minutos, eles se sentem amparados por aquilo, e quando nós não vamos no dia, eles ficam preocupados: o que está acontecendo, será que o pastor está doente, será que tem alguma coisa? Então você vê uma preocupação. A cidade está sendo coberta de uma certa forma, e claro, a gente está incomodando muita coisa no reino espiritual, tenho certeza com relação a isso daí. A paixão para mim é inevitável, o desejo de fazer é inevitável. Claro, a razão me pede outras situações, mas eu tenho que pensar nesse momento. Eu fui chamado para um ministério pastoral. Se é bom Jesus o campo que eu tenho que permanecer, que o Senhor o faça. Se há algo melhor a continuar, eu tenho certeza que eu, pegando uma igreja estruturada, a paixão vai ser a mesma. Mas eu acho que nada se compara a uma coisa que você vê nascer. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando o seu ministério. Obrigado, eu quero estar com as portas sempre abertas também, e já fica o convite para fazer um trabalho conosco lá assim que for possível. Amém, pastor, obrigado. E você continue ligado nos vídeos do nosso programa Vida e Missão, o canal, você vê aí o link na sua tela, continue visitando a gente e acompanhando a nossa programação.